Uma boa tarde, começa agora mais um ABCDnet News em entrevista. Nascido na cidade de Dracena, começou a escrever aos 14 anos, compondo suas peças de teatro para a sua escola. O reconhecimento maior veio com o Prêmio Homem do ano 2011, pelas mãos da jornalista e promoter de eventos Adela Vilas Boas, né? Foi reconhecido como escritor, revelação, pois a sua obra Filho do Amanhã despertou grande atenção da mídia. Hoje o autor Roberto Bombardi nos conta um pouco mais sobre a trajetória e seu livro Filhos do Amanhã. Tudo bem? Boa tarde, Roberto. Como vai você? Boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tá bom. Primeiro que é uma honra falar com você. Nós estamos vendo aí, os telenautas estão assistindo. Eu quero agradecer a participação. E você que quer fazer alguma pergunta para o Roberto, entre aqui no Linha ao Vivo e aí você vai poder participar e fazer a sua pergunta. Roberto, você fala da onde? Eu falo da cidade de Dracena. Dracena, grande cidade de Dracena, e nascido aí. Mas, Roberto, a gente quer saber um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. Queria que você contasse a sua trajetória de vida, se pode ser, para todos, considerada vitoriosa, um ex-catador de latinhas que virou autor. Conte aí um pouquinho de quando você começou, como surgiu esse interesse pela leitura. Fala aí, Roberto. Bom, a leitura ele nasceu em mim, praticamente já veio feito ao meu nascimento. Apenas foi desabrochando aos poucos, como uma flor que nasce num campo, né? A paixão pela leitura foi intensa, porque na época eu gostava muito de ler gibis, revistas e quadrinhos. Depois eu começava a ler livros de romance que muitas mulheres leem, né? Sabrina, esses livros assim. E o desejo de escrever, eu comecei a escrever pequenas poesias. Quando eu tinha 14 anos, ia 16, eu criava peça de teatro para minha escola, né? A qual eu fazia parte em algumas peças. Eu divertia muito os professores, né? As pessoas achavam o máximo as peças que eu criava. Até que, aos 18 anos, aconteceu uma coisa muito intrigante. Esse livro, a saga Filho do Amanhã, ele não é um livro só, ele é uma série. Ele vai até 7 livros. Eu já estou terminando o segundo, o primeiro que eu já publiquei ali pela editora Novo Século, graças ao apoio de Adela Vilas Boas, né, que é minha grande amiga, e eu quero mandar um beijinho para ela com todo o meu carinho e estima, ao meu amigo Dr. João Bortolin, que também, se não fosse pelo apoio dele, eu jamais conseguiria expor este trabalho para o nosso Brasil. E esse livro chama Filho do Amanhã, o destino da humanidade na decisão de um homem, que se encontra pela editora Novo Século. Agora já estou terminando o segundo, que é a sequência desse primeiro, que chama Filho do Amanhã, a dinastia dos lobos. A história é o seguinte: quando eu comecei a criar essa história, na verdade não é um fato de inspiração minha. Embora eu seja um autor audacioso da obra, que eu sou uma pessoa persistente, isso irrita muita gente, principalmente aqui, que infelizmente o nível de cultura da minha cidade é um pouco obsoleta. Certo. Então as pessoas precisam aprender mais a dar valor nos seus escritores, nas pessoas que praticam esporte, nos cantores, que tem muitos talentos aqui nessa cidade, que infelizmente estão indo embora daqui por falta de apoio cultural. Mas no meu caso é o seguinte: eu tive uma pequena enxaqueca, não lembro o dia, salvo erro, foi numa quinta-feira. E eu fiquei praticamente desacordado por várias horas. E quando isso aconteceu, eu comecei a ver coisas, como se eu tivesse sido transportado numa projeção astral. Eu entrei num mundo diferenciado, um mundo onde existiam as guerras dos templários que combatiam em nome de Cristo, os antigos druidas que eles eram livres dos apoios militares. Tinha os barcos com suas liras compondo poesias, tinha os auguristas que faziam rituais de sacrifício a Samhain, que hoje é dedicada ao Dia das Bruxas. Tinha aquela parte da colheita, dia de Beltane, onde uma virgem era escolhida para se acasalar, cujo homem trouxesse uma corça capturada numa floresta. Enfim, foi desabrochando uma história, um início de uma saga, uma série. E eu fui vendo aquilo, as línguas deles, eu compreendia como se fosse a minha língua. Eu podia tocar na grama do campo, nas paredes dos castelos, ver as estupidez das guerras medievais. Agora eu consegui, desperto toda noite, de madrugada, isso acontece toda noite comigo, sabia? Olha, interessante, Roberto. Eu vou na cozinha,
e vou e passo em páginas tudo que eu vi lá. Tá certo. Agora, vocês veem que coisa interessante o Roberto Bombardi. O Roberto Bombardi é uma pessoa... Isso, corta aqui. O Roberto Bombardi é uma pessoa que é um ex-catador, a história de um ex-catador de latinhas que virou escritor. Por isso que eu digo para vocês, as pessoas que querem vão atrás e conseguem. O Brasil, a gente fala todos os dias, no primeiro ou no segunda edição, tanto eu quanto a Ana Flávia, as pessoas dizem assim, mas tem que roubar, tem que matar porque não tem igualdade. Mas veja só, um catador de latinha, nós temos várias histórias, né, Roberto? A gente tem várias histórias de pessoas que se tornam grandes empresários, catadores de papel, né? Isso é muito importante. Então eu admiro muito, mesmo que ele teve a ajuda da jornalista Adela Vilas Boas, que ele conseguiu, mas ele foi um homem de personalidade, um homem de coragem, que não se deixou corromper por esse tipo de situação. Então, Roberto, eu parabenizo você, que é um grande escritor, esse seu Filhos do Amanhã, eu parabenizo você, eu parabenizo muito você por esse trabalho, por essa situação. Você merece, você é um cara de coragem. Eu aqui de São Paulo e você aí de Dracena, ouvindo isso, com essas energias aqui que eu falo. E eu gostaria que você aproveitasse para falar, já que nós estamos falando de apoio, e a pessoa que é um ex-catador e se torna um grande escritor, você teve o apoio da sua família ou não, Roberto? Fala aí. Olha, primeiro eu tive o apoio divino de Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu buscava as respostas na igreja. E Deus sempre falava no meu coração, não desista não, que a obra que eu vou fazer com você, toda a terra verá, e verá que meu nome resplandece sobre esse mundo. E eu, na parte da cultura, eu procurei muito a ajuda da cultura. Na época, eu não quero nem citar nomes e acho que não tem importância para isso. As pessoas eram mais egoístas consigo mesmas. Então, quando o trabalho era livro de poesia, contos simples que relacionavam o nome da cidade, eles aplaudiam de pé. Claro, é uma coisa que não ia chamar muita atenção, seria fogo de palha, publicava lá uma materinha no jornal, a pessoa ficava, coitada, ficava contente e se animava. Mas quando eu pus em pauta o meu projeto, a bomba explodiu. Eles olharam para mim e disseram, onde você criou isso? Você precisa de um psiquiatra, você é louco, você é um psicopata. E já fui até acusado de ser mestre de ocultismo, que eu tinha forças, achava que eu mexia com forças sobrenaturais para conseguir essas informações, porque só doutorados, os grandes mestres de Harvard, pessoas instruídas da sociedade, tinham conhecimento sobre, por exemplo, os druidas, as seitas antigas, entendeu? Coisa que isso foi me dado nos sonhos. E o que eu fiz? Procurei a parte da política, me fecharam as portas na cara. E me mandaram promessas, e de promessa tá aí, ó, no horizonte, tocado ao vento. Procurei a parte das empresas. Infelizmente, Dracena não tem tantas empresas assim, embora tenha uma cidade aqui de 47 mil habitantes. Também fecharam com a porta na cara, já chegaram até a falar na minha face, ó, em vez de você ser um desocupado, por que você não pega uma enxada e vai carpir um lote aí que você vê sonho de livro, isso aí é sonho banal. Só que aí eu já falei, meu amigo, onde vem os filmes, onde vem as novelas, onde vem as peças de teatro, não vem de roteiros, não vem de livros, não vem de pessoas que criam recentemente essas obras? Mas isso não me interessa. Tudo bem, aí eu fiz uma coisa que muita gente não teria coragem de fazer, que foi a coleta de materiais recicláveis. E fui além, eu ainda me entrei na mídia, na parte da imprensa, para poder a minha trajetória e a minha audaciosa coragem, porque eu dei uma entrevista uma vez com uma rádio e até contei, se vocês puderem me permitir contar essa pequena história, que isso motivou muita gente, sobre Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, que estava apoiando a Inglaterra contra a Segunda Guerra Mundial. Quando Winston Churchill ficou sabendo do ataque a Pearl Harbor, ele abriu uma garrafa de champanhe e disse, vencemos a guerra. As autoridades militares que estavam ao lado dele olharam para ele assim como se ele estivesse louco. Como assim vencemos a guerra? A frota no Pacífico toda destruída, a França dominada, e a Luftwaffe, que é os aviões nazistas, bombardeava a Grã-Bretanha. Churchill olhou para ele e disse que os Estados Unidos da América era uma verdadeira caldeira gigante,
acenda um fogo e você não imaginaria a temperatura que você poderia atingir. Portanto, meu amigo que você está me ouvindo e todos os internautas que estão me ouvindo, quando você quer alguma coisa, você tem que ter a capacidade de suportar o calor das chamas. E foi o que eu fiz. Muito bom. Tá? Eu achei interessante que é uma boa mensagem. Então você vê a mensagem do Roberto Bombardi em relação a isso. Isso é muito importante. Agora, Roberto, sobre o livro que você estava contando e as inspirações, de onde veio as maiores inspirações? De onde veio as suas inspirações? Como eu te falei anteriormente, através desses sonhos e visões que eu vejo toda noite. Assim que eu durmo, é como se eu fechasse a porta do meu corpo e acordasse em outro lugar. É como se eu pertencesse a uma época remota. Porque sobre Nova York, eu nunca fui lá. Como é que eu descrevo bem a cidade? Descrevo sobre a ilha de Manhattan, a ponte do Brooklyn, a West Side, enfim, outros locais que o livro vai estar correspondendo conforme a sua história. Sobre a Inglaterra antiga, sobre os templários. Eu pouco conheço sobre eles. E eu pesquisei de acordo com os livros de história, né? Porque na internet tem muita informação. Porém, muitas pessoas põem até fontes duvidosas. Então, eu já não me apego muito a certas informações. Para não entrar em contradição com a história. E o que é o fato interessante é que esses lugares que eu vi existem ou existiram conforme a época da história da humanidade, de acordo com os sonhos que eu tive. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, infelizmente o nosso tempo é ávido, é curto, não dá pra gente, mas eu quero agradecer aí via Skype a entrevista com o Roberto Bombardi aí da cidade de Dracena. Tá quente aí ou tá frio, Roberto? Ah, tá um pouquinho frio, hein? Tá um pouquinho frio. Olha, você pode ver aí no GC, as pessoas que querem saber aí do Roberto, tá o telefone 0 prestadora 18 9767 9138 9767-7287. Também tem e-mail, aí tem o Twitter, twitter.com/Siegfried. Tá aí para saber um pouquinho. Acompanhe no Twitter aí o Roberto Bombardi, que está aí de Dracena. Roberto, que Deus ilumine e guarde seu caminho. Muito obrigado. E que você volte outras vezes para falar dos seus próximos livros aí da sua saga. Tá bom, Roberto? Ok. Agora eu só quero passar um recado rapidinho. Quem quiser adquirir esse livro, entre no meu fanpage, facebook.com/Filho do Amanhã, ou entre no site www.editoranovosséculo.com.br, selo Novos Talentos, aí vocês vão encontrar meu livro lá. Tá bom. Livro O Filho do Amanhã, com Roberto Bombardi. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado mesmo, e que Deus ilumine muito. Eu volto a dizer que Deus esteja sempre na sua vida, tá bom? Você também, meu amigo. Deus te abençoe e espero voltar sempre mais vezes para conversar com você. Muito obrigado. A gente vai encerrando aí, eu agradeço a você e venho aqui. Vamos encerrando o ABCDNet News entrevista de hoje. Eu volto às 17 horas com o jornal e com mais ABCDNet News entrevista. Beijo, continuem ligados na programação. Tchau.